Então, vamos iniciar nossa aula de sistemas operacionais do módulo 1. Diferente que a maioria das pessoas imagina, você já deve saber disso, nós vimos nas aulas passadas, o computador não faz nada sozinho. Ele processa uma série de informações que são inseridas pelo usuário para então fornecer os resultados. Quando a gente fala de usuário, a gente está falando tanto da pessoa que está usando o computador, quanto dos softwares que podem também ser considerados usuários. Na realidade, tudo que fazemos com o computador é pela execução dos programas. O que é o sistema operacional? O sistema operacional nada mais é do que um programa que atua como intermediário entre o usuário e o hardware do computador. Qual é o propósito do sistema operacional? Ele propicia um ambiente amigável para que o usuário possa executar os programas de forma conveniente. Ele esconde os processos internos de funcionamento e tenta gerenciar de forma justa os recursos do computador. Aqui a gente tem alguns exemplos de sistemas operacionais que já são conhecidos. O Ubuntu, uma versão do Linux, Linux Mint, o macOS, o Windows, o Android e o iOS. Todos os sistemas operacionais funcionam da mesma forma, tá? O que isso quer dizer? Todos eles fazem a intermediação entre o usuário e o hardware. O usuário não acessa o hardware diretamente e o usuário não precisa se preocupar como aquele hardware funciona, porque o sistema operacional vai fazer isso por ele. Bem, vamos ver aqui esse conceito. O sistema operacional é um programa que atua como intermediário entre o usuário e o hardware de um computador. O propósito de um sistema operacional é propiciar um ambiente no qual o usuário possa executar outros programas de forma conveniente, por esconder detalhes internos de funcionamento e eficiência, por procurar gerenciar de forma justa os recursos do sistema. Então esse é um conceito técnico que tu pode aplicar para tentar entender como é que funciona a questão do sistema operacional. Nesse gráfico que nós estamos vendo, a função do sistema operacional é proteger a máquina do usuário e proteger o usuário da máquina. Então, a gente tem aqui em cima o usuário, o software, o sistema operacional e o hardware. O usuário ele não consegue acessar diretamente o hardware. Ele, através do software, faz uma requisição ao sistema operacional que se comunica com o hardware. O hardware, através do seu processador, da sua memória RAM, que nós aprendemos no módulo de arquitetura de computadores, responde ao sistema operacional, que responde ao software e que responde ao usuário. O usuário se comunica através de um dispositivo de entrada, como por exemplo um teclado, mouse, um scanner. Através desse software, tem esse ciclo, vai ao sistema operacional, o hardware processa a informação, o sistema operacional, ele faz a leitura, se comunica na linguagem de máquina, faz a leitura, manda para o software, e o software devolve essa informação para o usuário através de um hardware de saída, como por exemplo um monitor, ou uma impressora, ou um data show, ou uma TV, ou a tela de um celular e etc. Quais são as funções principais do sistema operacional? Primeiro, ele facilita o acesso aos recursos do sistema. Um computador ele possui diversos componentes, monitores, impressoras, discos rígidos. Quando a gente vai utilizar um desses dispositivos, o usuário não precisa se preocupar como é que ele vai utilizar isso, porque a comunicação, quem vai fazer é o sistema operacional. Por exemplo, eu preciso fazer uma impressão. Como é que se dá a comunicação entre a impressora e o programa, o editor de textos? Como é que os dados são transportados através daquele cabo? Como é que a impressora é instalada? A única coisa que o usuário tem que se preocupar é clicar no ícone da impressora. O sistema operacional vai fazer todo o resto. Resumidamente, ele vai se conectar, verificar se tem uma impressora instalada, verificar se há comunicação com essa impressora, verificar se essa impressora é a impressora padrão e enviar a impressão. Tu pode me perguntar, professor, mas e se der um erro, uma falha de impressão? Aí nesse caso não seria um erro do sistema operacional, seria um erro de hardware. Por exemplo, a impressora está sem tinta, faltar papel, engatar papel e etc. Outra coisa que o sistema operacional faz, uma outra função dele, é compartilhar os recursos
recursos de forma ordenada e protegida. Para você entender, vou te dar um outro exemplo da impressora. Vamos imaginar que numa rede, por exemplo, várias pessoas mandassem uma impressão para uma impressora compartilhada em rede. Vamos imaginar que uma impressão, de forma desorganizada, atravessasse outra impressão que estava na fila. Podia ser uma impressão falha, o usuário poderia furar a fila. Nesse caso, tem que ter alguém que vai organizar isso daí. As impressões entram na fila de impressão, no spool de impressão, e uma impressão só irá iniciar após a finalização da outra. Então, esses recursos têm que ser organizados e protegidos. Quem vai fazer isso, novamente, é o nosso sistema operacional. O sistema operacional coordena todas as tarefas. A maioria dos programas, eles são escritos para rodar em um determinado sistema operacional. O que o sistema faz é se comunicar com o processador para que a linguagem de máquina possa ser lida e esse processador possa transformar essas informações para gerar a impressão. Então, nesse gráfico, pode ver aí os programas, o sistema operacional e o hardware. A comunicação vem e volta. Até a próxima.